Queridos amigos, que a paz de Jesus esteja com todos nessa noite linda aqui no Grupo Espírita Casa de Guará. Nós vamos nos preparar para estudar o 13º capítulo do estudo do livro Vida Plena. A gente está sempre aqui mostrando para vocês que esse é o livro que nós estudamos. Que vez por outra alguém passa um WhatsApp, liga, eu não vi, né, o livro que vocês estão estudando, você se referiu, e aí eu queria ver o título, ver a capa do livro, e nós então apresentamos, vez por outra, o livro da nossa irmã Joana de Ângeles, que é uma produção dela, psicografado pelo nosso irmão Divaldo Franco. Então, são tesouros, essas lições são tesouros, né, que a Joana coloca como gotas de luz em nossa existência, para que a gente possa aprender a refletir, aprender a analisar sobre todos os temas que ela vem trabalhando. Eu queria lembrar aqui no início algo muito interessante a respeito do trabalho da nossa irmã Joana de Ângeles, com o nosso irmão Divaldo Pereira Franco. Eles têm um acordo de 100 anos, né? A Joana de Ângeles trabalhando com ele durante 100 anos. Parece que essa existência de 100 anos é uma marca registrada como um acordo, né, de produção, de ajuda, de socorro, grafado em livros, para que a gente possa, nós, os seres humanos, nós possamos aprender as lições reais, verdadeiras, que vão nos ajudar, né, a estabelecermos e percebermos os códigos da nossa existência. Né? Eu falo em existência partindo do princípio de que a vida é uma só e as existências são múltiplas. É a jornada do espírito, de modo que ele consiga, nas suas múltiplas existências, e fazendo a sua caminhada de transformação, sempre num trajeto ascendente. Em cada existência, vai observando, né, o que errou, vai consertando os seus erros e vai aprendendo novas lições que vão enriquecer o espírito para outras jornadas mais laborativas. Então, é trabalho sempre, mas quem trabalha com amor não cansa, não é? Então, nós, falando a respeito, né, desse acordo de existência da Joana de Ângeles com Divaldo Franco, o acordo foi para que Divaldo psicografasse 50 livros, né, da Joana de Ângeles, e esses livros já ultrapassam muito mais de 70. Não sei exatamente em quanto estão agora, né, mas acima de 50, sim. O Chico Xavier também tem esse acordo de 100 anos, né, com o nosso irmão Emmanuel. Então, eles trocam de posição. Agora o Chico está na espiritualidade, trabalhando, e o Emmanuel encarnado, cumprindo os seus códigos, a sua trajetória, o seu pacote existencial. Então, quando a gente pensa assim, mas 100 anos é muita coisa, e se formos pensar na existência de Divaldo Franco, com mais de 90 anos, nós vamos ver que os 100 anos da existência do nosso irmão Divaldo Franco já está indo embora, né? Está com mais de 90 anos. Então, essa existência ela vai se findar para a volta, o retorno de Divaldo, como todos nós, para o mundo espiritual, para se fazer a aferição do que foi realizado, do que foi feito, em razão, né, da nosso pacote existencial na Terra. Aí é feita uma avaliação, né, do trabalho. Como se faz essa aferição, essa avaliação
em qualquer trabalho que a gente seja contratado aqui na Terra para a execução das tarefas daquele trabalho. Então, a Terra é esse grande educandário. O planeta Terra é um imenso educandário. Quem mora nesse educandário somos nós, os seres vivos, e especialmente os seres humanos, não é? Então, quando o princípio inteligente atingiu essa fase de ser pensante, né, e nós nos tornamos, por um processo evolutivo transformacional, em seres humanos, né, então as trajetórias elas se multiplicam aí à frente. Nós vamos aprender várias questões que, mesmo sendo espírita, a maioria de nós ainda temos grandes dificuldades em lidar com as questões da morte e do morrer, da morte e da reencarnação, da morte e da desencarnação, que morrer e desencarnar são processos diferentes. E também a respeito do que seja a vida e a imortalidade. Então, a nossa irmã Joana de Ângeles vem falar de vida e imortalidade. E essa vida e imortalidade, ela precisa ser compreendida no exercício prático da existência. As dificuldades que a gente vive, não é? Já que somos aprendizes, são as lições que nós temos que aprender. Olha aí. Então, vida e imortalidade. Eu fico imaginando a dificuldade que Jesus teve na época que ele aqui esteve, há mais de 2000 anos, para explicar a respeito de vida e de imortalidade. E em inúmeras situações, ele conversava com os fariseus, ele conversava com várias daquelas subdivisões de judeus, que todos eram judeus, para explicar essa questão da imortalidade e essa questão de nascer de novo, né? A questão da imortalidade, ele próprio deu testemunho, né? Ele deu testemunho quando ele desencarna, quando esse seu túmulo foi encontrado absolutamente nada depois da sua morte, e quando na estrada de Emaús, né, ele conversa e convive com as pessoas do seu grupo durante 40 dias, e depois ele retorna ao mundo espiritual. Então, disse tudo, ensinou tudo, mas nós temos uma grande dificuldade, não é, em pensarmos a respeito desses temas. Como é que eu sei que eu já sei? Né? Porque normalmente, se você conversa com alguém que lhe pergunta, isso eu sei, isso eu sei. Mas na hora de colocar em prática, aí você percebe que não sei. Né? Você pensava que sabia. Colocou em prática, não sei. Você sabia teoricamente, mas você não sabia a vivência emocional daquilo. Por exemplo, se você tem um familiar afetivo, né, objeto do seu amor, se ele vai embora, né, ele morre, né, ninguém sabe se desencarnou ainda, porque é processo de transformação, você fica com a saudade, mas também você fica com o apego, com as perguntas para Deus, por que ele não eu, por que ele foi embora tão cedo, se tinha uma existência toda pela frente, né, para ser cumprida, estudar, se formar, trabalhar, casar, ser pai, ter filho, ser mãe. Né? Nós temos esses questionamentos, que são questionamentos infantis ainda. É fruto da nossa imaturidade intelectual e nossa imaturidade emocional. Então, são dois tipos, né? Ou duas fases, dois momentos dessa nossa imaturidade. A Joana sempre está lembrando, e ela torna a lembrar aqui nesse texto, o que é a morte, se a gente quiser uma definição. Ela vai dizer que morrer e desencarnar é separação, é uma separação, ponto. Fácil de aprender até aí, né? Mas qual é a diferença entre esta separação na morte
e esta separação na desencarnação. Ela vai dizer que a morte é transferência de vibração, transferência de onda magnética. Aqui a gente precisaria de um pouco de esclarecimento na física, para a gente aprender o que é uma onda vibratória, o que é uma vibração, né? Para poder a gente aprofundar um pouco mais. Mas essa tarefinha aqui eu deixo com vocês, porque nós não temos tempo hábil, né? Vocês sabem que nós temos um trabalho a ser posto em prática, a ser produzido, e o tempo aqui é muito pequeno para o esclarecimento de todos os conceitos que vão surgindo assim no desenrolar do nosso trabalho, no desenrolar da produção do texto da Joana de Ângeles. Então, nós aprendemos que a morte é uma transformação vibracional, é uma transformação de onda, porque vibração e onda hoje é um conceito que eles estão mesclados ou quando não, são usados com a mesma finalidade, certo? Então, morrer e desencarnar é separar. Mas qual é a diferença? A diferença é que a morte biológica, né, ela vai se dar com a separação do corpo físico do corpo espiritual. A separação. Porque o corpo biológico, ele deixou de funcionar. A energia que representa o princípio vital, que é essa potência fantástica, ainda não compreendida, né, pela ciência, na sua magnitude, né, porque é algo para posteriores fases do planeta Terra, posteriores fases, né, do estágio de mundo que nós estamos, já que nós estamos nesse momento, né, um momento muito crucial, um momento de muita dor, que é esse momento de transição, né, dos grupos espirituais do planeta Terra, né, para outros inferiores, ou então o momento de fechar os ciclos de muitas pessoas, estava na hora de retornar. Então não adianta deixar aí 5 anos, 10 anos, porque 5 anos, 10 anos não representa muito. 100 anos não representa muito. Vamos fazer aqui uma paradinha? Né? Certa vez, feita, a nossa irmã Márcia Alessandra, que é da área da matemática, ela fez um cálculo para 10 anos, que é uma referência que André Luiz usa, né, para contabilizar os nossos acertos, desacertos, ou a nossa persistência num trabalho abraçado. Né? Um trabalho de cunho assistencial, de amor ao próximo. Então, se você consegue passar 10 anos ininterruptos ali na sua atividade, né, naquele grupo religioso que você está, e você está contrita a Deus, e você cumpre com seus deveres, e você aprende, você sempre está naquela criatividade de pensar em algo melhor para que o trabalho ande, e está naquele momento de aprendizado, né? Porque nós somos aprendizes aqui na Terra, né? Um momento de aprendizado eu me uno a um grupo e eu sei que muita gente ali sabe fazer coisas que eu não sei. Muita gente ali sabe amar muito mais naquele âmbito do que eu. Então eu estou ali para aprender com o grupo. É uma troca amorosa. Então você passa 10 anos na convivência, você vai se testando a sua disposição de querer aprender, de querer fazer melhor, de querer estar sempre cooperando da melhor forma que você pode. Então, o André Luiz tem esse metro, né? Aí ele diz que quando você consegue vivenciar, trabalhar, experienciar 10 anos naquela atividade que você abraçou, os espíritos lhe dão um crédito de confiabilidade, porque vê o seu esforço para aprender, seu esforço para estudar, seu esforço para amar, seu esforço para desempenhar suas tarefas. Você ganha um crédito. A nossa irmã Márcia, curiosa, porque ela é da área da matemática,
quis ver quanto duraria esses 10 anos em tempos de horas transcendentes. E ela fez um cálculo que cada hora dessa, que 10 anos, equivaleria a 2 horas e 40 minutos. Eu não sei como explicar a vocês aqui esse cálculo que ela fez, mas ela, utilizando dos recursos que ela sabe, irmã Márcia é uma pessoa, que tem mestrado, um quase doutorado na área de matemática, para pessoas especiais, e tem uma sensibilidade muito grande de acessar o transcendente. Não é o transcendental, viu, gente? É o transcendente, pelas vias dos recursos da matemática. Vocês lembram, que alguém já disse que Deus construiu o universo com a matemática. Então, o universo é matemática, acho que Galileu, se não me engano. Então, a gente vê isso aí. E quando ela disse que, a gente brincando num grupo de estudo, que nós temos uns grupos de estudos muito alegres, comunicativos, instrutivos, ricos de comunicação, e nós conseguimos isso pelo nosso esforço conjunto, de estarmos ali nesse jogo de aprendizado, de exercício amoroso, umas com as outras, uns com os outros, que tem os meninos também. E então eu fui fazer o cálculo, olha, se 10 anos são 2 horas e 40 minutos, quantas horas são 100 anos? Vocês entenderam? Façam a conta em matemática. 100 anos são quantas horas? Se 10 horas são 2 horas e 40 minutos. Então eu falei, razoável esse acordo de 100 anos, que a Joana tem e fez com o Divaldo Franco, e o Emmanuel também com o Chico Xavier, que é 100 anos para um lado, 100 anos para o outro, um desencarna, fica no trabalho de cooperação no mundo espiritual, como está Chico Xavier agora. Então a gente viu que o tempo é muito pouco, contado em termos de tempo aqui na Terra. Tempo do relógio, viu, gente? Porque tem 2 espécies de tempo, Tem o tempo kairos, que é o seu tempo interno. É seu tempo de compreender as coisas. E aí, nesse tema de hoje, vida e imortalidade, percebam o tempo kairos de vocês. Porque é algo do meu interior. É como eu amadureço, como eu aprendo, como eu percebo, como eu coloco em prática. Esse é meu tempo kairos. Tem gente que vai viver 80 anos, 100 anos e vai ficar tão apegado às crenças que ele não avança nas questões ético-morais. Ele não consegue avançar. E se a gente for falar de temas como morte, morrer, desencarnar, vida e imortalidade, nós vamos agredir essas pessoas. Então a gente precisa estar atento. Nem tudo a gente pode conversar. Tem que ter o respeito, que é a questão ética, pelo outro, onde ele está. Caso ele provoque, a gente vai bem devagarinho, tentando explicar com os exemplos práticos que nós temos da vida. Por isso que morte e desencarnar são separações cujas transformações são diferentes. A Joana vai explicar com muita clareza, mais uma vez, de todas as vezes que Jesus ensinou, de todas as vezes que o Livro dos Espíritos grafou, de todas as vezes que essa pleiade de espíritos amigos vem escrevendo com milhares de livros aí a respeito do mundo transcendente. Então a gente vai vendo aqui esse processo de transformação na química inorgânica da natureza tem um nome, que é desencarnar. Não é desencarne, minha gente. Desencarne é você tirar o boi quando morre, a vaca quando está no matadouro, o açougueiro, ou as pessoas que estão ali trabalhando, vão produzir o desencarne, retirar os músculos dos ossos, retirar as partes do boi dos ossos. Ali é um processo de desencarne, retirar a carne da ossatura. Mas não é isso que ocorre conosco. O que ocorre conosco é uma desencarnação. Entenderam a etimologia da palavra?
encarnação. Você está encarnado enquanto espírito mortal, enquanto energia, princípio inteligente que se desenvolveu a partir dos séculos, dos milênios, e você teve essa oportunidade já de ter adquirido um corpo biológico no formato humano, né? Nesse formato humano, porque o princípio inteligente já passou pelo reino animal, pelo reino vegetal, é um princípio que tem um trânsito na esteira da vida, até chegar ao reino nominal. Tem um trânsito e o nome desse trânsito é trânsito de transformação. Para cada reino, uma transformação. Em cada reino de trânsito, vai adquirindo novas potências, ou vai despertando novas potências, porque as potências do espírito, todas já estão no princípio inteligente. Então, os reinos, com suas transformações, vão despertando as potências que estão hibernando, que estão ali adormecidas, no âmago dessa energia fantástica, né, que é o espírito. E talvez ainda incompreendida para nós, aqueles que têm mais conhecimento um pouco, como também para os espíritas pesquisadores, cientistas das várias áreas. Ainda há muito que se aprender, ainda há muito que se vivenciar nessa incomensurável atividade de aprender. Nós somos aprendizes no planeta Terra. Olha que coisa, não é? Então, a Joana vai falar sobre essa nossa dificuldade, né? Dos conceitos. A dificuldade está na mistura dos conceitos. Quando eu misturo, eu não sei separar, aí os conceitos, eles têm uma cara diferente, estranha, que vão produzir crenças, né? Então, cada núcleo religioso com sua crença, aí, ou com sua ideologia religiosa, e cada um vai querer defender a sua ideologia religiosa, não é? Dentro daquele manancial de crenças que forma a esteira de um pensamento religioso que pretende conduzir as pessoas pelo mundo. E então nós vamos nos deparar com as grandes situações em que existe a morte biológica, separou, né, esse complexo fantástico, como nos fala nossa irmã Joana de Ângeles, porque houve um momento em que a trajetória monocelular, ela foi fazendo o seu percurso de transformação para criar os órgãos específicos para a manutenção do corpo biológico. Aí a gente vai ver como foi que isso ocorreu com a estruturação do cérebro. A gente tem a teoria do cérebro trino ou triuno. Então você tem o cérebro reptiliano, né? Que é o primeiro cérebro, é aquele que conduz o medo, a raiva, né? O princípio da conservação da espécie. Então, esses impulsos todos fazem parte do cérebro reptiliano. Aí eu pergunto, nesse processo de transformação, o cérebro reptiliano, ele morreu? Ele se apagou? Não, está aí. Tão vivo como a gente sabe, né? E a gente sabe porque vive. Na hora da ira, da raiva, o que é que você faz? O que é que você tem vontade de fazer? Por que você não realiza o que você tem vontade de fazer? Porque você já tem um controle, mas ele está ali, né? Mas muitas pessoas e nós mesmos já vivenciamos e vivenciamos ainda momentos em nossa existência em que a gente tem vontade de passar da raiva para a execução. Esse momento do controle a gente apaga, a gente pula da raiva para a execução. Aí a gente vê as mortes, as agressões, os inúmeros comportamentos destruidores que estão aí. É porque o cérebro reptiliano, ele está aí agindo, gente. Ele não foi embora, não.
Depois veio o segundo, né, que foi da construção, na trajetória transformacional do princípio inteligente, para o corpo biológico, ou o corpo semimaterial, que não é só o biológico, esse que vocês estão vendo. Há um corpo biológico que se chama perispírito, né, o nosso segundo corpo. Ele é semimaterial, mas tem uma estruturação biológica do corpo que morreu. O corpo ali desagregou, morreu, mas eu continuo eu, né? Ainda com essa estruturação de corpo biológico. E eu ainda continuo eu, no momento que eu não tenho esse entendimento que uma existência ali foi pausada, né, para uma avaliação. Ó, aqui está na hora de parar, porque você vai retornar para o mundo espiritual. Vai parar aqui, existência. E chegando ao mundo espiritual, vamos fazer a avaliação, né, do que você prometeu que ia realizar, do que você precisava realizar para compensar as suas arbitrariedades de outra existência, né? E aí, como foi que você fez? Tem que ter um processo avaliatório. E aí, quando o processo avaliatório se encerra, está na hora de você chorar e perceber que você cometeu graves e sérios desvios de conduta, né, da sua trajetória, e você vai ter que voltar para nascer de novo. Mas o que é que a gente faz, como nos explica a Joana? A gente desencarna, que é um processo que pode durar muito tempo, né? E levamos essa existência que nós vivemos agora para a quarta dimensão. Então a gente quer a mesma existência, com os mesmos personagens, né? No mesmo lugar onde a gente viveu, com o mesmo colorido, com o mesmo pensamento. Então a gente quer levar esse pacotão todo da existência para o mundo espiritual. E aí o que é que ocorre? A gente continua querendo reproduzir os nossos ódios, as nossas raivas, os nossos amores, os nossos lugares festivos, a forma de viver e de pensar. A gente quer que isso continue, né? Que a existência que eu tenho agora, ela continue para a próxima existência. Aí a Joana chama a atenção sobre a questão da imortalidade. Você não entendeu o que é ser imortal. Você não entendeu que a imortalidade, ela lhe leva para um patamar de avaliação para entender essas construções todas que foram feitas na sua existência, que se findou, entre aspas, porque para a maioria, aspas, para a maioria não se findou. Porque quando eu quero continuar a minha existência de agora, né, no mundo espiritual, o que é que ocorre? E a Joana vai nos explicar, Manuel Filomeno de Miranda também, o André Luiz, esses autores todos que nos socorrem e nos ajudam, é que a maioria de nós morre e quer voltar para casa. Não é assim? A gente quer voltar para casa, quer encontrar o papai, a mamãe, o esposo, a esposa, os filhos, as pessoas que conviviam com a gente quer nossa cobertinha, nossa canequinha de café, a gente quer tudo, quer voltar ao mesmo padrão, mas não encontra o padrão. Aí vem a estupefação. Mas por que isso? Fruto e produto das crenças. Aí é que está. Então, quanto mais eu tenho essa crença dentro de mim como uma realidade, quando o teste de realidade no mundo transcendente, que é depois do túmulo, eu quero reanimar o corpo que ficou lá no túmulo e está passando por um processo de desagregação das células, eu não desencarnei, então eu estou presa àquele corpo e eu vou sentir todos os efeitos daquele processo, eu me desespero, eu me enlouqueço. Por quê? Fruto das crenças. Ah, mas tem pessoas que elas vivem um processo de desencarnação tranquilo e, no entanto, elas faziam parte de crenças que não era espírita,
Sim, mas olha a trajetória do espírito. A maioria vive nas crenças. Mas quando você está inserido no que nós chamamos de religião, né? E nós não temos religiosidade, porque não temos os ensinamentos de Jesus como prática da vida, aí nós vamos viver isso aí. Mas quando a gente tem, vem cá, a morte é isso aí? Meu corpo ficou lá, desagregou e eu continuo vivo? Meu Deus, que maravilha! Eu queria me encontrar com minha mãe. Calma, tenha calma. Eu sei que minha mãe já morreu, né? Tomou consciência, eu quero me reencontrar. Aí vem um problema gravíssimo. Sabe qual é? E os espíritos amigos nossos, muitos familiares, querem dizer assim, fulano ou fulana que você quer reencontrar, nasceu de novo. Aí vem a questão reencarnatória. Como é que se diz isso quando a pessoa está ainda estupefata, chegando ao mundo espiritual, constatando que a vida é uma só e que continua e se desdobra em inúmeras possibilidades? Não se pode acender um farol quando a gente não sabe nem enxergar a luz da vela ainda, porque incomoda os nossos olhos, incomoda o nosso raciocínio. A gente ainda não conseguiu chegar lá, né, através do processo conceitual, através da reflexão, da análise, a construção daquela verdade. Porque a maioria das vezes a gente vive aqui na Terra dividido. Mas eu, para fazer parte desse trabalho aqui, por exemplo, né, na questão da aplicação de passes, para eu fazer parte do grupo da aplicação de passes, eu não posso ouvir mais a Anitta. Eu estou trazendo aqui, né, algo agora do que está aí. Eu não posso ouvir a Daniela Mercury, eu não posso ouvir não sei quem, não sei quem, não sei quem. Não, gente, não é isso que se pede, né? Preste atenção nas letras, da música, no que é que esse entorno de trabalho ele reverbera em seu interior. Mas eu só ouço Pavarotti. Pronto, já desencarnou. Mas é a sonoridade da música, o significado da letra, para que lugar lhe leva. É tanto que em nosso lar nós vamos ter o campo da música, né? Quem lê o nosso lar, estudando. Vocês sabem que a diferença é profunda entre ler e estudar. Eu li o texto todo. Você lembra do terceiro parágrafo que era defendido? Não, aí você quer demais. Não, eu quero tudo, porque o terceiro parágrafo é o coração do texto. Se você não entendeu o texto. Vocês compreendem? Porque se a gente está aqui como aprendiz no planeta Terra, não é para aprender, é para aprender. Então, essa construção de conceitos que a Joana está botando nesse texto, né? Olha que trajetória, o princípio inteligente, né, espiritual, esse que Deus cria incessantemente, ele é um campo, né, de vibração, de energia, que guarda nele potências. O que é a diferença entre ato e potência? Ato, você está no exercício, a potência está hibernada, está ali adormecida. Vai em qualquer momento, pelo estímulo, pelo tipo de trajetória de vida que você tem, ela vai surgir e você vai desenvolver o trabalho. Mas não surge do nada, nem é varinha de condão, nem é Deus que escolhe, é você que vai fazer. Você se prepara para aquele trabalho, né? Tanto que no mundo espiritual nós vamos encontrar na obra de André Luiz escola de mães, escola de pais. A gente vai para as escolas, faz os cursos para assumir as grandes tarefas. E não é porque você entendeu o processo da vida que você vai se melhorar assim, de um dia para outro. Não. A coisa é amadurecida devagar. É algo que a gente precisa viver a dor, viver o sofrimento, como a gente entende aqui na Terra, né, gente?
Porque quando a gente pensa em dor e sofrimento, como aquilo que me incomoda e que eu não gostaria de passar por aquilo, né? Por exemplo, uma doença no corpo biológico, ou a dor do sofrimento, que é a dor do sentimento, né? Da emoção, do sofrimento moral, o sofrimento psíquico, o sofrimento emocional, que são outras dimensões, ou estão juntas, né? Que a dor física pode acarretar e acarreta sempre esse sofrimento de ordem do sentimento, de ordem da emoção. Então a gente vai entendendo esses processos para a gente sair do processo ou enfrentar o processo com um certo equilíbrio, porque eu compreendo o mecanismo. Se eu compreendo o mecanismo, eu posso vivenciar a experiência com menos dor, né, com menos violência. E a Joana diz que esses caos que ocorrem em nossa vida, ele é necessário. Que depois de todo caos vem a reconstrução. Só que viver o caos e viver a reconstrução é a esforço pessoal. É o meu esforço. A religião me ensina, a crença me ensina, mas eu tenho que experienciar o caos para não sucumbir ao caos e sair dele no processo de reconstrução, porque eu me esforço. Se a gente for olhar para todas as guerras que o planeta Terra já sofreu e sofre, né, nós vamos ver que há dentro das pessoas que enfrentam com hombridade as grandes dores físicas e morais, há essa ideia de reconstrução. Esses dias eu assistindo um documentário, um senhorzinho com quase 90 anos na Ucrânia, o repórter perguntou a ele o que ele achava naquela cidade destruída, ele falou, vamos reconstruir tudo. E eu entendi que naquele tudo não eram só os prédios, as escolas, as igrejas. Ele estava pronto e dizendo que nós vamos reconstruir a paz que nós tínhamos, o equilíbrio que nós tínhamos. Nós vamos reconstruir tudo. Então, vivendo o caos, mas com a ideia num processo de reconstrução. Olha que coisa fantástica, né? A esforço pessoal. Então, várias pessoas no esforço pessoal fazem a coisa acontecer. Traz leveza à vida, né? Traz esse mundo ético, vamos dizer, porque a vida exige uma ética, né? Exige um respeito. Mas nós nos esquecemos dessa parte, como nos lembra Joana, e vamos para os julgamentos. Todas as vezes que a gente julga, a gente está no trono da soberba. Então, olhe bem, todas as vezes que a gente estiver julgando, que a gente gosta de julgar os outros, né? Nosso julgamento pessoal, que é fruto do mergulho interior, que é fruto do autodescobrimento, normalmente nós fugimos disso aí. Porque mergulhar em nós mesmos é descobrir a sombra que existe em nós, né? As faltas, é descobrir um caos interior dentro da alma, né? Que leva hoje a um conceito interessante, né? Que é a questão, por exemplo, os jovens do quarto. Hoje nós temos uma geração do quarto, né? Eu lendo uma obra essa semana a respeito disso, é uma obra aí já conhecida, né, mais nova, mas alguns núcleos de estudo já trabalham com essa ideia da geração do quarto. O que seu filho faz trancado dentro do quarto? E eu vi um depoimento, um rapaz que disse assim, eu não sei qual é o papel dentro da minha casa, porque o meu pai se separou da minha mãe, brigou pela minha guarda, eu moro com ele, hoje estou com 14 anos, eu vim ficar com ele desde os 7 anos, estou com 14 anos. Por essa casa já passaram 3 mulheres e ele está agora trazendo uma 4ª mulher. E eu me pergunto, qual é o meu papel dentro dessa casa? Meu pai não me enxerga. Eu não tenho liberdade dentro da minha casa.
porque cada uma dessas mulheres trazia uma exigência. Então, tinha a exigência do silêncio, a exigência da limpeza, a exigência do comportamento à mesa, como se elas todas quisessem me usar para me educar, quando essa tarefa é do meu pai, porque elas são mulheres que passaram na vida do meu pai. E o repórter pergunta: e aí, como é seu mundo? Aí ele desaba a chorar e disse: o meu mundo agora caminha para o suicídio. Vocês entendem isso? Olha que gravíssimo, que circunstância, que situação gravíssima a gente está convivendo hoje, né? E aí os pais que não querem ter esses momentos ricos, né, com seus filhos, né, que podem ter, né, todos trabalham, a maioria podem ter sim, porque tem esses espaços na vida, não é? Os finais de semana, isso e aquilo, vão os pais para as festas, pagam o filho lá, não tem entrosamento, não se conversa, a criança espírito não é enxergada, não é vista. Você vê um corpo biológico, mas você não vê o morador do corpo. Então, geração do quarto. Olha, a Joana diz que no dia, né, que a gente entender a função da lei de amor, a função, porque a vida é regida por códigos e leis, e ela coloca a lei de amor como um código na existência do ser humano no planeta Terra, e diz mais, na existência do ser humano no cosmos. Cosmos significa em outros sistemas planetários, ou ainda em nosso sistema planetário, em outros planetas que estão em que a humanidade está mais evoluída do que a nossa, né? Porque nós estamos ainda no início da civilização, como nos ensina Joana de Ângeles, né? Que a primeira vez que eu li isso eu fiquei estarrecida. Meu Deus, eu achava que a gente já tinha caminhado tanto, e realmente a gente está no início da civilização. A Joana vai nos explicar que a lei de amor, ela é a base para todas as outras leis. Onde eu vou aprender essas leis? No livro dos Espíritos. Abra o livro dos Espíritos. Abra as leis morais e comece a estudar cada uma delas. A base é a lei de amor. O que eu faço? O que eu devo fazer antes de estudar as leis morais? Pegue o Evangelho, abra no capítulo que vai trazer os textos sobre a lei de amor. Leia e observe o que os espíritos amigos que já viveram todas essas trajetórias difíceis, que já enfrentaram o caos da existência e ainda enfrentam, né? Porque quanto mais sabe, quanto mais ama, mais assume tarefas mais pesadas, né? Mais rigorosas para darem conta. Então, Jesus não vai confiar um trabalho de alta periculosidade, de alto entendimento, de alta necessidade da lei de amor a irresponsáveis, a preguiçosos. Não vai. Vai escolher aqueles que melhores desempenharam suas tarefas. Não é assim que ocorre nas empresas? A pessoa não é selecionada, né, pela sua ineficácia, pela sua ineficiência, né? Não, ela é selecionada e adquire postos, né, pela sua competência e suas habilidades desenvolvidas. A competência está para a técnica e a habilidade está para a execução. Então, o conjunto de competência e habilidades vai levar você a uma promoção. Tem gente que entra numa empresa e ela não passa, né, do cargo base, porque nenhum esforço ela fez para se melhorar o seu desempenho ali naquela tarefa. Então, a Joana diz que a lei de amor não é suficiente. Ai, que coisa! Há de ter uma base de conhecimento. Ela é a base, ela é fundamental. Mas essa base de conhecimento representa uma ampliação do conhecimento.
quanto mais você amplia, é aquela ideia da educação continuada, vocês entendem? Quanto mais você amplia o conhecimento, mais você desenvolve o controle, o autocontrole, não é? Para as manifestações ambientais, sociais. Quanto mais eu aprendo sobre o que é a existência na Terra, mais eu transito tranquilamente com a ideia, por exemplo, que meu pai, que eu amo tanto, enquanto figura nessa minha existência, está aqui na minha casa, reencarnado como meu neto. E olhe, aí foi fácil de você entender isso. No começo, não, eu estava no apego, eu queria manter meu pai na existência, que foi meu genitor. Depois eu disse, como você vai fazer isso? Isso é uma falta de compreensão sobre a finalidade da vida. Seu papel agora é trabalhar com ele, de modo que você possa solidificar a base de afeto que ele precisa. Então, hoje a gente tem um trânsito muito bom, né, de conversar de tudo, sobre tudo, e eu sempre olho para ele e descubro os sinais do espírito da existência anterior. Mas numa outra compreensão, olha isso. A base, a lei de amor, é a base de todas as outras leis. E o foi que eu fiz? Eu fui ampliar o conhecimento para compreender tudo isso que eu falei para vocês. No exercício prático. Por isso que na literatura espírita, a gente vê muitas vezes reencontros, né, de espíritos. Quer dizer, a pessoa foi importante naquela existência para o seu desenvolvimento ético-moral. E aí passam-se os anos, os séculos, pode ser, e você vai reencontrar aquela pessoa, e a pessoa então se transfigura com aquele modelo que foi seu pai, foi sua mãe, foi seu marido, foi seu irmão, foi seu filho. Porque esse é um processo, olha, que não é difícil de compreender. Porque o princípio inteligente é energia condensada. Se é energia condensada, ele se transfigura, se transforma. Compreende isso? Então, uma coisa é compreender teoricamente, outra coisa é compreender no sentimento. Lembra lá de André Luiz, no primeiro livro, só vou lembrar do primeiro, viu? Não, vocês vão dizer, está lembrando de muita coisa. É Nosso Lar, em que Dona Laura e o esposo tiveram acesso a 300 anos de história de sua vida pregressa, de existência. E eles assistiam aquelas cenas das existências como se estivesse assistindo ao filme. Aí o responsável, né, a pessoa responsável por aquele trabalho, falou, agora vocês vão sofrer na memória intervenções que devolvam a vocês o sentimento. Vocês vão assistir tudo de novo com a emoção e o sentimento daquela existência. E quando eu li, eu tinha uns 20 anos, o livro Nosso Lar, hoje estou com mais de 70, e eu fiquei impressionada como é que isso acontece. Né? Felizmente eu gosto de ler meus livros e compro pessoalmente, né? E saio anotando, às vezes eu vejo livros antigos com coisas anotadas, meu Deus, ainda bem que eu aprendi isso aqui, ainda bem que eu já sei como é que funciona isso aqui, mas naqueles momentos lá atrás eu não sabia, né? Eu ficava estarrecida. Então, meus queridos irmãos, está aqui a nossa grandíssima lição deste capítulo 13, e a gente vai encerrar lembrando que morte é transferência de onda existencial. Tá aí o recado técnico da nossa irmã Joana de Ângeles, né? Morte é
conferência das atividades. Alguém tem que conferir, né? Olha, Carmélia, nesse dia tal e tal e tal, executando tal tarefa, olha lá, você não fez como o seu programa, você desviou, você alterou, você fez isso, você fez aquilo, olha o que você pediu, mas você fugiu, e tarará, sabe? Conferir as atividades. Quem vai conferir? Os responsáveis pela nossa existência. Há espíritos amigos, pessoas amigas responsáveis, tutores da nossa existência. Vão fazer a conferência junto conosco. Se o nosso processo de desencarnação já ocorreu. Se não, vai esperar. Aí, se não der tempo, volta para reencarnar de novo. Aí lá vai um bolo sobre outro bolo. Uma dívida com outra dívida, uma dívida com outra dívida, até o processo final de aferição, né, de conferência, e a gente se assustar e conseguir caminhar algum pouquinho. A Joana vai lembrar aqui que nós somos seres vivos em processo de transformação. Então, todas as existências representam etapas da imortalidade. Todas as existências são etapas da imortalidade. Olha que o tema é vida e imortalidade. Então, o que é que você está vivendo hoje? O que é que eu estou vivendo hoje? Uma etapa da imortalidade. Porque a vida é única. As existências são muitas. Então, nessa minha existência de agora, aqui no Brasil, eu estou vivendo uma etapa da minha imortalidade. Aprendam isso. Aprendam com sentimento, não só teoricamente. Se a gente aprender só teoricamente, a gente vai assistir o filme da nossa vida, como assistiu Dona Laura e o esposo dela, lá no livro Nosso Lar, né? Volta para lá para o livro, porque eu tenho o seu livro aqui. Senão, eu vou pegar esse livro de volta, para eu ficar dizendo, capítulo tal, é isso que aconteceu, capítulo tal, é isso que aconteceu. Embora a gente tenha gravado e estudado esse livro no Grupo Espírita Casa de Guará, ele todinho, a gente estudou tudo, né? Então, meus amigos, as grandes saudades daqueles que já se foram antes de nós, né, que já estão na quarta dimensão, elas precisam ser compreendidas, né, sentidas, assimiladas como etapas da imortalidade. E se eu tenho essa compreensão muito clara dentro de mim, eu não vou me assustar se eu vir espírito. Eu posso ver. Qual é o susto? Nenhum, né? São seres, nossos irmãos humanos, que já conseguiram, né, fazer esse processo de desencarnação, já morreram, já desencarnaram, mas pode ser que estejam ainda em estado de confusão, né? E esse estado de confusão precisa ser esclarecido com muito amor e carinho. Já pensou se a gente recebesse os nossos familiares com essa compreensão da imortalidade e pudéssemos, assim, de tardezinha, né, estar na varanda da nossa casa, ou no local da nossa casa, ou numa fazenda, ou numa praia, e a pessoa se aproxima e você sente aqui, vamos conversar. E a gente conversa, olha esse encontro em dois planos diferentes. Isso já aconteceu várias vezes, né? E acontece bastante. É porque o medo, a gente faz o medo como nosso companheiro, né? A nossa irmã Joana vai terminar lembrando Jesus. Ela me diz, mesmo Jesus, o divino construtor do planeta. Olha, para aqueles que já me perguntaram, né, eu lembrando aqui, onde é que está escrito que Jesus é o construtor do planeta Terra? Pronto, está aqui no livro Vida Plena, capítulo 13, no final. A nossa irmã Joana de Ângeles vai dizer explicitamente, mesmo Jesus, o divino construtor do planeta,
terra, entenderam? Utilizou-se de um corpo tangível, olha aí, para depois experimentar o fenômeno da morte e ressurgir em gloriosa forma de luz. Mas enquanto você não entende esse processo, nem intelectualmente, nem entende sob o ponto de vista do sentimento, a Joana diz: ama e opera no bem. É só isso, gente, né? E vai crescendo para Deus. Ama e opera no bem. Queridos amigos, nós terminamos aqui com essa grande lição. Vamos amar e operar no bem para que a nossa existência seja mais leve, alegre, né? Menos pesada, né? Mais tranquila, mais equilibrada. Então, que Jesus, em sua infinita misericórdia, abençoe nosso final de semana e abençoe a nossa existência enquanto cumprimento, né, da lei de amor. Então, eu tentando desligar